Se vocês tiverem alguma dúvida nos exemplos anteriores, vocês podem me enviar um e-mail que eu gravo outro vídeo ou faço algum esquemático explicando melhor para vocês. Agora, essa mesma escala a gente vai usar para grandezas ao quadrado. Mais comum de se encontrar ao quadrado são a grandeza metro, que a gente encontra quilômetro ao quadrado, metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, que comumente são utilizados como medidas diárias. Vocês vão encontrar muito quando estiver trabalhando com geometria, essas medidas de área em metros quadrados, centímetros quadrados ou quilômetros quadrados, para regiões muito grandes. E como é que a gente adapta essa escala para poder utilizar para grandezas ao quadrado? Primeiro, vocês viram que surgiu um doisinho aqui em cima de cada unidade, né? E o que aconteceu? Aqui antes era 10, virou 100. Aqui antes era 100, virou 10.000. E aqui antes era 1.000, virou 1 milhão. O que aconteceu? Aqui era 1, ficou 1 mesmo, né? Eu já vou analisar para cá, mas desse lado aqui. O que eu fiz? Coincidentemente, ou não tão coincidentemente assim, não é tão coincidentemente, é porque eu peguei esse 10 e elevei ao quadrado. E 10 ao quadrado é 100. Eu peguei esse 100 e elevei ao quadrado. E 100 elevado ao quadrado é 10.000. Vocês podem pegar a calculadora e conferir aí. Peguei 1.000, elevei ao quadrado, 1 milhão. Mesma coisa para esse lado aqui. Aqui antes era 0,1. O que eu fiz? Peguei 0,1, elevei ao quadrado, 0,01. Mesma coisa. Aqui era 0,01. Peguei 0,01, elevei ao quadrado, isso. E aqui era 0,001. Elevei ao quadrado, deu esse número muito pequeno aqui. Vocês devem ter visto na outra aula de matemática como utilizar a notação científica, que são esses numerozinhos aqui embaixo. Se não tiver visto ainda, vocês dão uma voltada lá, porque não é o objetivo da nossa aula aqui revisar notação científica. Mas vocês vão ver que para números muito grandes, números muito pequenos, fica viável a gente começar a utilizar isso aqui, porque não fica essa coisa gigante aqui. É simplesmente escrever isso aqui. E, novamente, lembrando que qualquer grandeza pode ser utilizada aqui no lugar. Grama ao quadrado, newton ao quadrado. Não é muito comum, mas pode ser utilizado também. Agora vamos ver uns exemplos aqui. Transformar 10 metros quadrados para centímetro quadrado. Então vamos lá. Algarismo significativo, mesma coisa. Algarismo significativo, 10 em metros. Só que o que muda agora? Cada casinha, que são essas casinhas que ficam aqui dentro, antes cabia um número. Agora cabem 2, porque está ao quadrado. Então, 10 em metros quadrados, o 10 fica todo aqui dentro do metro. Então, eu vou preencher o resto com 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Viu que todas as casas estão com dois números? Apesar que os dois números são zeros? Lembrando que para medidas ao quadrado, então, essa escala cabem dois números em cada casinha. Tem a vírgula fantasma, continua aqui. Estou em metro quadrado, quero para centímetro quadrado. Vou pegar essa vírgula e jogar aqui para centímetro, então. Olha aí. Como é que eu vou ler esse número aqui agora, então? 10, 0, 0, 0, 0. 10, 0, 0, 0, 0. Isso, na verdade, é 100.000. 100.000,00 centímetros quadrados. Ou simplesmente 100.000 centímetros quadrados. Lembrando aqui dos zeros depois da vírgula. Beleza? Mesma coisa aqui. 132, algarismo significativo é o 2 decímetro ao quadrado. Vim aqui em decímetro ao quadrado. Número de trás para frente. 132, então 2, 3, 1. Ficou meio estranho aqui agora porque separou o número em duas casas diferentes. Mas é assim mesmo. Ainda é 132. Ou 0, 132. Só que eu falo, esse aqui é o famoso zero à esquerda. Ele não faz diferença pra gente. Então a gente continua lendo esse número como 132. Então esse número 132. Tem a vírgula fantasma aqui. Quero em centímetro quadrado. Vou pegar esse aqui e jogar pra cá então. Olha a vírgula aqui. Como é que eu vou ler isso aqui então? 01, 32, 00, vírgula, 00.
Esse 00 não faz diferença pra gente, assim como esse 0 à esquerda também não faz. Então esse número é 13.200 centímetros quadrados. Tranquilo? Mais um exemplo aqui, é a mesma coisa, vou fazer mais rápido. Algarismo significativo, milímetro ao quadrado. Algarismo significativo está aqui. Começa dele, né? 4. Então vamos escrever o número de trás para frente. 46151. 4651. Novamente os números ficaram separados de casa, mas não tem problema, a gente continua lendo ele como 1564. A vírgula fantasma está aqui. Quero em centímetro quadrado, vou jogar a vírgula para cá. Vírgula aqui. Então 15,64. O que? Centímetros quadrados. 15,64 centímetros quadrados. Último exemplo. 0,053. O que eu vou fazer agora, hein? Está em metros e não tem nenhum número antes da vírgula, sem ser zero. Eu continuo fazendo a mesma coisa. Coloco o zero, que é esse zero aqui, como algarismo significativo, porque ele é um número antes da vírgula, na unidade que foi me dada, que é metros. Então a vírgula está aqui. E quero jogar isso para decímetros quadrados. Então vou pegar essa vírgula e jogar ela aqui, ó, para cá. Viu que eu escrevi o número normalmente aqui, ó, 0, que é esse 0, vírgula 053. Então, vírgula 053. Esse 0 já estava aqui. Preenche o resto com 0000 e esse número vira 0005,30. Estranho, né? Só que esses zeros não fazem diferença e esse zero não faz diferença. Então, simplesmente 5,3 decímetros quadrados. Então, por último, mas não menos importante, a gente tem essa escala de medidas para grandeza ao cubo, que é o metro ao cubo, decímetro ao cubo, centímetro ao cúbico, quilômetro ao cubo. Essas unidades de comprimento ao cubo são mais comumente utilizadas quando a gente está trabalhando com volume. Inclusive, mais para frente, a gente vai ver como é que a gente relaciona essas medidas com as medidas de litro. Por exemplo, quantos metros cúbicos vale um litro? Mais para frente a gente vai ver isso. A escala vai funcionar da mesma maneira. Lembra que isso aqui era 1, 10, 100 e 1000. Fiz a mesma coisa. Elevei todos eles ao cubo e fui achando esses números aqui. Mesma coisa para o outro lado. 0,1 ao cubo, achei isso aqui. 0,01 ao cubo, achei isso aqui. E assim em diante. Olha como é que os números estão ficando bem grandes aqui e fica até chato de trabalhar. Então a gente começa a usar mais agora as notações científicas. Se não tiver revisado ainda, dá uma voltada lá e dar uma estudada. Porque esses números aqui começaram a ficar bem grandes agora. Então vamos lá. Eu vou explicar esse exercício aqui e deixo o outro exercício para vocês lerem. A escala do mesmo jeito, só que agora, em vez de 2, a gente cabe 3 algarismos por casa. Tá vendo aqui? Lembra que lá para unidades ao quadrado cabia 2, agora para unidades ao cubo cabe 3 só. Legal. 1,563 km ao cubo, então vou lá. Algarismo significativo 1. Ele entra aqui logo antes da vírgula, 1. Não pode ser 100, não, porque fica 100, né? Ou nem 10, porque fica 10. Então é 1,563. 563, ó, coube os 3 aqui dentro. Beleza, então. Quero isso em decâmetro ao cubo, então vou pegar essa vírgula e jogar ela para cá. Olha o decâmetro aqui, ao cubo. Joguei ela para cá, então fica 001, olha que número gigante. 001, 563, 563, 000, 000, vírgula, e estando de 0 aqui para frente. Só que estando de 0 para frente, a gente viu que não faz diferença. Então eu vou ignorar eles e vou ignorar esses zeros à esquerda aqui. Então simplesmente fica 1.563.000 decâmetros ao cubo. Grande número, né? A gente vai ver depois como trabalhar esse número aqui em notação científica. Tem esse exemplo aqui que eu vou deixar para vocês lerem então. Por fim aqui então, vamos ver a transformação de unidades derivadas, entre aspas, compostas. Por que compostas? Porque você começa a pegar unidades básicas, igual quilômetro, e começa a combinar com outras, quilômetro por hora, metro por segundo. Perceba que isso é bem parecido com as unidades derivadas. E isso aqui tem a ver com as unidades derivadas. Porque quilômetro por hora, você tem uma unidade derivada que é chamada de velocidade.
Então a gente vai ver essa transformação de unidades derivadas agora. O processo é bem parecido, porque a gente pega, isola o quilômetro, transforma o quilômetro para metro, depois isola a hora e transforma a hora para segundo. E depois junta as duas de novo e a gente tem metro por segundo, como está explicado aqui em cima. Então vamos lá. Sabemos que, de acordo com esses casos anteriores, 1 quilômetro é 1000 metros, ok? E também é conhecido que 1 hora é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos. Se você fizer uma regrinha de 3 simples aqui, você descobre que 1 hora vale 3.600 segundos. Fazendo as continhas então, 1 quilômetro por 1 hora é a mesma coisa que 1000 metros por 3.000 segundos. 3.600 segundos. Só peguei e transformei a hora aqui em segundo e transformei o quilômetro em metro. Nada demais. Simplifiquei esses dois zeros com esses dois zeros, 10 sobre 36, e dividi em cima por 10 e embaixo por 10. Então fica 1 sobre 3,6. Ou seja, 1 km por hora é 1 metro por segundo vezes 1 sobre 3,6. Traduzindo, quando queremos transformar de km por hora para metro por segundo, simplesmente dividimos por 3,6. E quando queremos de metro por segundo para km por hora, multiplicamos por 3,6. Vocês já devem ter visto isso nas aulas de física. E essas unidades aqui são muito comuns para química também. Na física também, mas mais em química porque elas são unidades de densidade. Lembrando que metros cúbicos, centímetros cúbicos são unidades de volume e aqui é massa. Então massa por volume e densidade. A gente quer transformar de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico. Então a gente sabe que 1 quilograma vale 1000 gramas. Beleza, já consigo transformar essa primeira. E também, pela tabela lá que a gente estudou, que 1 metro cúbico é 1 milhão de centímetros cúbicos. Beleza, transformei metro cúbico em centímetro cúbico. Agora eu vou pegar e juntar ela de novo. 1 quilograma por 1 metro cúbico é 1000 sobre 1 milhão, que é esse 1 milhão aqui. Vou cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. 1 sobre 1000 gramas por centímetro cúbico. Então, de quilograma metro cúbico para grama por centímetro cúbico, só dividir por 1000. E o contrário, só multiplicar por 1000. E é basicamente só isso aí. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me enviar um e-mail. E se vocês tiverem algum exercício que vocês querem que eu resolva também, vocês podem me enviar, eu resolvo e retorno para vocês. E é isso aí. A aula ficou bem extensa já, então eu vou parar por aqui. Valeu!